Agora, para a gente poder trabalhar a temperatura do ar, nós podemos perceber aqui que a temperatura do ar ela vai estar intimamente relacionada com a radiação solar, que é a fonte de origem aí da energia que movimenta todos os processos do nosso planeta e que dá origem também ao aquecimento do ar, que é a temperatura do ar. Então, aquele processo que nós vimos lá de reflexão e absorção da energia solar pela superfície do planeta, pelos diferentes materiais que estão presentes e que constituem essa superfície, vai dar origem também ao aquecimento do ar atmosférico, né? A radiação que é devolvida, que é refletida, a radiação de onda longa, ela vai aquecer o ar atmosférico, certo? Então vamos caminhando para a gente entender. A temperatura do ar ela é definida, tomada como base no movimento de moléculas existentes, das moléculas dos gases existentes no ar, e a quantidade de calor que um corpo possui. Então a temperatura ela é, vamos dizer assim, um mecanismo pelo qual eu consigo medir, né, a quantidade de calor que um corpo possui, qualquer corpo, né, seja o ar atmosférico, seja uma barra de ferro, a chama do fogão, né, um forno elétrico, enfim, qualquer material, né, então utiliza-se a temperatura para poder fazer esse trabalho. Lá no ensino médio nós vimos que a temperatura ela pode ser mensurada em diferentes unidades de medidas, né, como graus Celsius, graus Kelvin e graus Fahrenheit, né? Que são unidades de medidas usadas para trabalhar com temperatura. No caso nosso aqui, nós vamos nos ater a trabalhar com graus Celsius, que é a unidade de medida padrão no Brasil, e também talvez a mais utilizada no mundo, né? Seja Celsius, né? Alguns países trabalham com Fahrenheit e outros com Kelvin, né? Mas aqui nós não vamos ater essa discussão nesse momento, mas sim entender mais a ideia do que é a temperatura. Vamos deixar isso para a climatologia aplicada. Bom, então, segundo a IOAD, é a condição que determina o fluxo de calor que passa de uma substância para outra. Então, ele está definindo temperatura. É a condição que determina o fluxo de calor que passa de uma substância para outra. E é interessante em estudar temperatura que nós podemos perceber que existe um mecanismo importante, um fenômeno interessante chamado de amplitude térmica, que nada mais é do que a diferença existente entre o valor máximo e o valor mínimo de temperatura registrado em um intervalo de tempo. Ou seja, como é a amplitude térmica, qual é, melhor dizendo, a amplitude térmica de um dia de 24 horas, por exemplo. Né? Do dia de ontem, qual foi a amplitude térmica? Bom, você vai medir as temperaturas, suponhamos aqui de hora em hora, no nosso exemplo, né? E aí você identificou que a máxima foi de 34 graus Celsius e a mínima de 22 graus Celsius. Para mim saber a amplitude, no caso de temperatura ou de qualquer outro elemento que eu estiver mensurando, é sempre buscar o maior valor e subtrair pelo menor valor, tá? Esse intervalo de coleta pode ser de um dia, de uma semana, amplitude térmica de um mês, amplitude térmica de um ano, mas sempre buscar o maior valor registrado nesse recorte que você fez de análise, né, seja diário, semanal, mensal, anual, e subtrair pelo menor valor. Né? No caso, então, aqui no nosso exemplo, 34 menos 22, eu tive uma amplitude de 12 graus Celsius. Né? Então, é importante compreender o que vem a ser aí amplitude térmica também, tá bom? Que isso vai demonstrar para mim o quê? Demonstrar o quanto essa temperatura ela oscilou naquele intervalo de tempo. Se é de 24 horas, eu percebi que houve uma oscilação de 12 graus Celsius. Né? Isso é bem considerável. Né? O nosso organismo ele sofre com alterações bruscas de temperatura. Um exemplo é quando entra frentes frias na nossa região, e normalmente agora essa semana que passou, né, nós tivemos aí uma entrada de frente fria que canalizou umidade vinda da Amazônia e conseguiu promover aí uma chuva aqui para nós, mas juntamente com essa chuva veio o esfriamento do ar, né? O ar ficou mais frio. E vocês puderam perceber que na noite anterior estava muito quente. Porém, durante a madrugada houve a penetração do sistema atmosférico que fez com que mudasse toda a condição de tempo no outro dia.
Então saímos de um dia muito quente e entramos num dia onde a temperatura estava bem, vamos dizer assim, bem legal, né? Eu gosto de temperatura fria, né? E não era tão fria, mas estava na casa aí dos 20 graus, né? Ou seja, nós tivemos uma amplitude térmica, uma variação de temperatura muito rápida, né? Então saindo da casa dos 30, entrando ali, né, no limite aí dos 20 graus Celsius. Então é uma variação muito brusca. E muitas pessoas, o organismo, muitas vezes não suporta essas variações, onde a pessoa gripa, a imunidade abaixa, né? Então, acontece alguns processos aí no nosso corpo humano, né? Então, é importante a gente entender essas variações aqui, da amplitude. Caminhando mais, o calor, ele se desloca de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, isso é nítido, né? Se você põe uma panela no fogo para esquentar a água, e você, depois de 10 minutos, for lá e pegar na panela, você vai queimar a sua mão, né? Por que a mão queima? Porque há uma transferência de calor da panela para a sua mão, para o seu corpo. Porque o seu corpo tem uma temperatura menor do que a da panela que está lá no fogão, recebendo aí o fogo nela e ela está aquecendo, né? Da mesma forma acontece com o ar atmosférico. Nós temos o ar, né, em sua condição natural, e o ar em contato com a superfície, ele vai então agregar calor, né, ou perder calor em função da superfície que ele tiver em contato. Então essa camada de ar aqui próxima à superfície, que ela talvez é a que tenha mais ligação direta, talvez não, é a que tem mais relação direta com a sociedade, ela é suscetível a esse tipo de variação. Por exemplo, se a superfície está muito aquecida, o ar que está sobre ela vai agregar esse calor dessa superfície. Em contrapartida, se eu tiver uma outra superfície menos aquecida, o ar vai agregar as condições de temperatura daquela superfície. Então, ele vai ser aquecido conforme essa condição que a superfície possui. Nisso, nós entramos numa outra alçada aqui, que é o balanço de radiação, que determina a temperatura de um corpo. Também pela transformação da energia em calor latente e sensível. Bom, aqui nós temos que voltar na física para entender um pouquinho do conceito do que é calor latente e o que é calor sensível. Tá? Nós vamos ver aqui os conceitos. Mas entenda isso, né? O balanço de radiação determina a temperatura de um corpo, né? Então você observa bem essa questão da radiação, está interligada diretamente com a temperatura, certo? Então se eu tenho um dia com bastante nuvens, né, eu tenho menos radiação chegando na superfície. Portanto, eu tenho menos aquecimento da superfície. Se eu tenho um dia sem nuvens, com céu claro, sol a pino a meio-dia, eu tenho uma superfície recebendo calor de maneira mais intensa, né, radiação solar de maneira mais intensa, e isso vai promover um aquecimento maior da superfície nessa condição. Então, o balanço da radiação solar, ela interfere. E, consequentemente, se a superfície está mais quente ou mais fria, isso vai interferir na camada de ar que está em contato com esta superfície. Bom, caminhando então para entender a ideia. Calor sensível. Quando o calor fornecido a um corpo gera apenas variações de temperatura. Bom, é o que acontece com o ar atmosférico. Então, o calor sensível, né, que é da superfície aquecida para o ar, faz com que o ar mude a sua condição de temperatura, certo? Então é o calor, quantidade de calor que um corpo recebe, né, mas que gera apenas variação da temperatura desse corpo, né? Um exemplo é nosso próprio, né, nosso, vamos dizer aqui, vamos pegar um exemplo mais prático para vocês entenderem. Uma barra de ferro, né? Se eu pego uma barra de ferro e está um dia muito quente mesmo, né? E se eu for lá 3 horas da tarde, essa barra de ferro exposta ao sol, e eu pegar nessa barra de ferro, eu vou perceber que ela está bastante quente, né? Ou seja, ela recebeu calor, né? A ponto de que a temperatura dessa barra de ferro ela foi modificando, certo? Se eu tiver um dia muito frio e pegar nessa mesma barra de ferro, vou perceber que ela está bastante fria, né? O ferro tem essa capacidade, né, de absorver e também de perder rapidamente calor. Bom, então eu vou ter uma variação nesse corpo, né?
Portanto, ele continua sendo uma barra de ferro. O calor latente é quando o calor fornecido a um corpo gera a mudança do estado físico do corpo. Pegando a barra de ferro, o calor latente é a quantidade de calor, é quando o calor que é agregado a essa barra de ferro a transforma, ela deixa de ser uma barra de ferro e passa a ser ferro no estado líquido, ferro derretido. Né? Então é o calor necessário para fazer com que o corpo mude de estado físico. Essa é a diferença entre calor sensível e calor latente. Tá, ok? O calor sensível é o que nós vamos mais utilizar nesse momento, que é o processo de aquecimento do ar atmosférico mediante ao calor sensível, que é a quantidade de calor que é fornecido ao ar atmosférico pela superfície para que esse ar mude a sua condição de temperatura. Tá? Não o seu estado físico, continua sendo gás, vapor de água, né? O ar continua sendo formado pelos seus mesmos materiais, portanto muda-se a condição de temperatura do ar. Então isso é o calor sensível que está implicado aí no aquecimento do ar, tá bom? Em meteorologia, né, se tem 3 modalidades de temperatura, né, que nós monitoramos no caso também, né, climatologia, que é a temperatura do ar, da água e do solo. Do solo, principalmente voltado para a agronomia, né, muito importante usar a temperatura do solo e do ar, propriamente dito. E a temperatura da água também, né, se for olhar para a agronomia como um todo, no processo produtivo, né, é muito importante sacar sobre essas questões aí. Ok? A temperatura do ar ela sofre influência de vários fatores, principalmente maritimidade, continentalidade, latitude e altitude. Bom, isso aqui são fatores que nós vamos estudar mais adiante, mas que é importante nós sabermos nesse momento. A maritimidade tem a ver com as correntes oceânicas, né? As correntes marítimas. Então existem corredores de água dentro do oceano, de águas quentes e de águas frias. Então há uma troca entre essas correntes quentes que se originam nas regiões mais quentes do planeta, nas regiões intertropicais, com as correntes frias, de águas mais frias, que estão ali na sua região de origem, nas regiões subtropicais e nas regiões polares. Então há um movimento dessa água quente e água fria, né, onde a água fria se desloca para as regiões mais quentes e as águas quentes para as regiões mais frias, e isso é o efeito que isso promove também na condição de temperatura, principalmente em regiões litorâneas. A maritimidade, né, em relação à temperatura, você percebe isso nitidamente próximo às regiões costeiras, ao oceano. Nós temos uma condição de temperatura influenciada diretamente pela maritimidade. A continentalidade é o efeito do continente, né? O que é isso? Por exemplo, quando nós estamos agora... né? Ficou estranho, né? Mas olha só, nós estamos entrando no período do inverno, caminhando para o inverno. Geralmente aqui, mês de maio, final de maio, junho, julho, agosto, o que nós temos aqui? Nós estamos junho, julho mais precisamente, agosto, estamos dentro da estação do inverno aqui. Nós temos céu claro, sem nuvens, por causa da baixa umidade, e opera sobre nós o continente, né, a continentalidade, o efeito do continente. O que é isso? As temperaturas, vocês podem perceber que durante o dia às vezes é muito quente, quando chega à noite esfria rapidamente, né, em função do efeito do continente, né, que promove esse processo. Por quê? Porque o continente, né, áreas, por exemplo, vamos pegar aqui, não é composto por água, né, mas a maior parte de terras emersas, né, vegetação e toda uma dinâmica que existe sobre o continente. Mas o continente tem uma capacidade de absorver o calor durante o dia e de devolver de forma muito rápida durante a noite. Por isso que é uma queda brusca de temperatura durante a noite, né? Então você tem temperaturas bem baixas durante a noite, em compensação durante os dias as temperaturas são elevadas. Então é efeito da continentalidade, né? Esse processo ocorre bastante nesse período aqui do nosso inverno. Depois eu vou explicar mais um pouquinho, porque senão eu vou estar fugindo da temperatura aqui. Tá? Mas só estou dando exemplo de modo mais grosseiro aqui para vocês mais ou menos entenderem aí esse processo, tá bom? Vou pegar meu laserzinho aqui.
A latitude, vocês perceberam que é a medida de graus, distância em graus entre o Equador e o extremo do polo do planeta, né? Então, como a Terra é de forma, parece, né, uma circunferência, uma elipse, né, achatada nos polos, então você percebe que a latitude é um fator preponderante, porque quanto maior é a latitude, mais eu tô ficando mais distante do Equador, das regiões tropicais, e eu estou caminhando para aquelas áreas onde recebe menos radiação solar, ou seja, as zonas subtropicais e as zonas polares. Então, quanto maior os valores de latitude, a temperatura tende a ser menor. Em compensação, quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais próximo dos trópicos, maior é a temperatura. Tá, ok? A altitude é a variação, né, vai implicar na variação vertical da temperatura. Muito interessante, porque nós temos condição de temperatura ao nível do mar, e à medida que eu vou aumentando a minha distância em relação ao nível do mar, que é a altitude, né, que o próprio relevo ele faz isso naturalmente, você vai perceber que as temperaturas elas vão diminuindo, né? Porque naturalmente o ar ele vai ficando mais frio à medida que você fica mais distante da superfície. Então observa só, na Cordilheira dos Andes, né, mesmo na região lá próximo ao Equador, no Peru, lá nas cordilheiras, tem neve nas cordilheiras. Mas está dentro da região equatorial, dentro da região tropical, como é que tem neve? Por causa da altitude, né? Porque eu estou falando de áreas de mais de 4 mil metros de altura, né? Ou seja, de áreas que estão a 4 mil metros de altitude, na verdade, não é altura não, 4 mil metros de altitude em relação ao nível do mar. Então estou falando de áreas que são frias, não porque estão nos polos, mas por causa da altitude, do distanciamento que eles estão da própria média da superfície, né? Então eu tenho um ar mais frio e que gera essa condição ali, tá ok? Então a altitude vai nos revelar a variação vertical da temperatura. É muito fácil compreender isso. Se nós observarmos aqui Iporá, a gente tem uma condição de temperatura. Se nós formos para Jataí ou para Rio Verde, que está num platô, né, ou seja, está já na região dos Chapadões goianos, né, em altitudes próximas a 1000 metros de altitude, enquanto que Iporá está a 680, nós vamos perceber que lá a sensação, principalmente à noite, é que é mais frio do que aqui em Iporá. Isso é dado em função da altitude, né, que essas cidades possuem. Tá bom? Caminhando mais,